Oi, chegamos! Sejam bem-vindos, vão entrando. Hoje é a nossa última live do Live Circle. A de Thea, né? Nós vamos ter outros, vamos ter uma surpresa aí bem bacana que tá chegando pra vocês, provavelmente na semana que vem da P&G, uma parceria linda. Na verdade, tem algumas surpresas, não é uma só, né, gente? Que eu não sou pessoa de uma surpresa só. Tomando um chazinho, porque ó, eu espero que dê certo, porque a chuva... Oi, Kelly, tudo bom? Tô contando aqui pra eles que hoje é a nossa última live da Live Circle de Thea, mas que estão vindo por aí muitas surpresas, muitas novidades que na semana que vem nós vamos divulgar. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a luminosidade. Ah, melhorei. Ó, a minha convidada de hoje já chegou. Eu vou conversar hoje com Laura Galindo Ferraro, uma grande amiga, muito mais do que amiga, uma grande profissional. Pode ficar curiosa, Cris, que são novidades deliciosas. Não posso falar, gente, a minha língua eu tenho que segurar minha língua. Ai, fico nervosa. A Laura chegou, ela vai entrar com ela, diretora. Beijo, Kelly! Oi, Tô aqui rindo. Laura! Boa noite. Eu tô aqui rindo das novidades. Eu também tô curiosa. Pra você eu conto. Cheia dos babados. Cheia dos babados essa Ju. Mas eu sei que tem uma nossa, viu? Tem uma nossa. Oi? Tem uma nossa junta. Tem uma novidade nossa junta. Tem. Que você tá contando aí também em primeira mão. No final a gente conta. Eu espero que a gente consiga, porque a chuva hoje está bem. O que foi que você quer, meu? Espere um minuto, que live em casa tem crianças, né? E crianças que ficam querendo interromper No a vida, né? Wi-Fi eu não consegui acessar. Eu tô de 4G mesmo. Tchau, eu Porque estou ocupada, gata. Fecha aí a porta, por favor. Então, na aula de dança lá, e quer fone, quer não sei o quê, e uma quer brigar com a outra na aula de dança. Eu não consigo, gente, dar conta disso. Diga lá, ao vivo, né? de tarde você não Ao conseguiu, não. vivo. É, ao vivo. Ao vivo é assim, gente. Não, sem spoiler. Vocês vão receber semana que vem informação completa. Coisas muito maravilhosas. Exatamente. Laura, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. A gente está fechando com chave de ouro. O Live Circle, adoro essa palavra. Sobre TEA, sobre o nosso aprimoramento em TEA online, que vocês podem aí, a cidade que vocês estiverem no Brasil, contactar-nos. Eu vou colocar aqui já já o telefone da PG. Kelly, se você puder, digita aí, Kelly, o telefone de informação para mim, por favor, que não está aqui na minha mão agora, para que a gente possa ir divulgando aí para quem tiver interesse em conhecer a nossa grade, que está incrível. Todos os professores que vocês viram até aqui, até hoje, são professores da nossa grade. Então, vamos lá, Lau. Lau, vamos falar de seletividade alimentar. Que tema gostoso, né? Eu adoro. É um dos que eu mais gosto, né? E aí, seletividade e TEA, aí junta dois. Juntaram dois. Mistura dois teminhas. É. Coisa boa. Ó, eu vou pedir que você faça como as nossas outras professoras fizeram, que você se apresente, diga como é que você chegou até aqui, porque você escolheu a seletividade, aí a gente começa a nossa conversa daí. Prontíssimo. Então, para quem não me conhece, eu sou Laura Ferraro, né? Eu sou fono. Eu vim atuando já mais ou menos uns 10 anos, tem uns 12 de formado, mas uns 10 anos mais ou menos que eu atuo com o autismo, né? Na verdade, com transtornos do desenvolvimento. E de uns 6 anos para cá, eu venho trabalhando muito especificamente com a seletividade alimentar, né? Eu tenho em fonoaudiologia hospitalar infantil, então eu falo que a pontinha do meu início de seletividade alimentar, ela veio da disfagia, né? Então, do distúrbio de deglutição mesmo. Então, eu trabalhei em UTI neonatal, eu trabalhei em UTI pediátrica, e eu sempre fui uma apaixonada por linguagem, né? Também. E aí eu consegui, em uma área, que é a seletividade alimentar, eu fazer a junção das duas coisas, né? E foi bem legal. Eu fiz os módulos da certificação de integração sensorial, na época o fono podia fazer, né? Que também me deu muita base para estar estimulando, intervindo com essa seletividade alimentar, principalmente nas crianças com TEA.
Fiz também um curso, que é o curso do Instituto de Desenvolvimento Infantil, de Patrícia Junqueira, que é referência hoje no Brasil em seletividade alimentar. E aí, né, outras formações no autismo, tem outros cursos também na área de motricidade orofacial, que ajuda a gente ter um entendimento enquanto seletividade alimentar. Mas eu entrei muito nessa área, mas depois dessa certificação em integração sensorial. A questão da seletividade alimentar, ela tem muita relação com o sistema sensório-motor oral, né? E também com o sistema sensório-motor global da criança. Né? Então, eu sou uma apaixonada por desenvolvimento infantil e eu acho que falar de alimentação é falar de infância, é falar de desenvolvimento infantil. A criança não desenvolve sem comer, né? E isso era algo que me angustiava muito, porque na Bahia a gente tinha muito poucas pessoas trabalhando com recusa alimentar na época que eu comecei a trabalhar. Né? Hoje a gente já tem muita gente trabalhando bem, né? Mas na época não. Então chegava o paciente, muitas vezes a gente ficava, meu Deus, é grave a seletividade dessa criança, e aí? Né? E aí eu fui atrás, estudei muito, fiz uns cursos também que tem de sensorialidade oral, né? Do sistema oral, que também a gente consegue acessar esses cursos em São Paulo. E aí eu fui cada vez mais entrando nessa via e estou apaixonada, realmente. Que coisa boa, Lau. Lau, tem alguns artigos que mostram que a seletividade alimentar ela pode fazer parte do desenvolvimento infantil, mas num número pequeno de crianças pensando em desenvolvimento típico, por volta de 20%. Mas que quando a gente fala de desenvolvimento atípico, a gente tem um percentual aí que aumenta muito, passa para 80%. Então, a gente ouve muito falar, as famílias ouvem muito falar, era um tema que não era tão recorrente assim no sentido auditivo, né? A gente não ouvia falar no termo seletividade alimentar, tinham crianças com dificuldades de comer, etc. Então é bacana que você comece falando pra gente o que é, então, essa bendita seletividade. Eu acho que deu uma travadinha, vamos ver se a gente vai logo. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Agora pronto. Eu acho que foi você só que travou. Então, assim, realmente, né, a gente já tem, inclusive, estudos que trazem essa realidade, que em torno aí de 15% e 20% das crianças típicas têm seletividade alimentar, tá, gente? Então, primeira coisa que a gente precisa dizer, algumas pessoas falam, a seletividade só acontece em criança com autismo. Não é. A gente tem crianças típicas com desenvolvimento muito bom, inclusive, e que chegam no consultório e só tem seletividade alimentar. E às vezes as pessoas até na recepção perguntam o que está fazendo aqui, porque fala tudo esse menino. Mas é seletivo alimentar. Né? E aí a gente tem essa parcela, que é o que a gente veio aqui de falar, realmente entre 60% e 80%, alguns estudos, né, estão nessa faixa, de que a criança com TEA, né, entre 60% e 80% apresenta seletividade alimentar. Então, o que é a seletividade alimentar? Eu recebo várias mães e até conhecidos e falam, meu filho é seletivo. Ele é seletivo alimentar. E não é tão simples assim. Ele é seletivo alimentar porque ele não gosta de quiabo. Aí eu falo, então eu também sou, né? Eu também sou seletiva alimentar. Todas as crianças chegam com certa idade vão passar por uma recusa, tá? Alimentar. Recusar alimentos é uma coisa, tá? Seletivo alimentar é outra coisa. Seletividade alimentar é um diagnóstico, é um transtorno alimentar, inclusive. Né? A gente coloca como CID nos relatórios um transtorno alimentar. Né? Então, recusar alguns alimentos, todos nós recusamos. Né? Cada um tem seu papel. Peraí, travou mais um pouquinho. Pausa. Agora voltou. Né? Você está me ouvindo? Sou eu que estou travando. Quem sabe? Vocês dizem agora eu tô te tá ouvindo. Travando, qual a imagem que está travando? Ou se trava as duas, eu também estou te ouvindo. Pode falar, volte a falar então. Você estava falando que recusa é diferente de seletividade. Isso. Então, recusar alimentos é uma coisa. E aí a gente precisa analisar. O que a criança recusa? Então, o primeiro ponto de tudo essa recusa
uma recusa muito geral, muito global, né? É uma recusa que atrapalha os sinais clínicos dessa criança, o desenvolvimento, os exames de sangue, né? A parte orgânica mesmo. Ou é uma recusa, não, ele come todas as proteínas, mas ele não gosta muito de peixe. Ah, só isso, mãe, é. E também ele não gosta de... Ok. Travou de novo. Peraí, Laura. Toda vez que travar, a gente dá uma pausazinha para você retomar sua fala. Laura, o pessoal está dizendo que quem está travando é a sua imagem. Mas assim, ó, eu entendo, também está meio nebuloso e com as nuvenzinhas para mim, mas eu estou ouvindo quando não está travado. Melhora? Olha, então vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários. Parece que eu estou travando. Para mim, os meninos estão dizendo... Calma, Voltou? os meninos estão dizendo que seu... Ó, eu vou desativar o comentário que eles disseram que para de travar. Aí vocês usam a caixinha de pergunta, tá? Usem a caixinha de pergunta. Desativar comentários. Vamos ver se a gente tem uma melhora aí. Voltou? Fala aí, Laura. Melhorou? Eu voltei. Você voltou. A sua imagem está bem distorcida para mim. E eu desativei os comentários para ver. Mas assim, ó, gente, não deixem de tirar as dúvidas. Nós temos aí a caixinha de perguntas. Vocês podem colocar as perguntas na caixinha que eu mostro elas aqui, tá bem? Pronto. Voltou lá. Vamos tentar mais uma. Voltou? Se não voltar, eu saio e volto normalmente. Sim. Então, assim, o recusar o alimento, ele precisa, né, que a gente recuse muitos alimentos para se tornar uma seletividade alimentar. Então, um dos sinais da seletividade alimentar é a recusa alimentar. Mas a gente precisa avaliar como é essa recusa. A criança não come nenhuma proteína, isso é um problema. Mas ela não come só peixe, ok. Ela tem, né, ela supre organicamente com as outras proteínas. A criança não come nada de verdura, nada de fruta e suco nenhum. Isso aí já é um extremo. Isso já pode ser caracterizado como uma seletividade. Então, a gente saber separar, né, que a recusa alimentar é tida como mais um sinal, um sintoma, e a seletividade é o que a gente daria como um diagnóstico, né, daquela criança de uma seletividade muito grande de alimentos, tá? Ok, foi ótima a sua explicação, né? Então, agora a gente vem para uma outra pergunta, né? A gente viu que há um número muito maior de crianças com alteração no desenvolvimento que vão ter essa seletividade. Por que ela é tão comum no TEA? Pronto. Então, assim, a gente sabe que a maioria, né, acima de 70%, inclusive, das crianças com TEA apresentam os transtornos de processamento sensorial. Ou apresentam, ou melhoraram, né? Por exemplo, crianças, às vezes, muito trabalhadas, ela, às vezes, não mostra tantos sinais, aquelas crianças que já tiveram alta da terapia ocupacional, mas foi uma criança que ao longo do desenvolvimento, passou por um transtorno de processamento sensorial, melhorou, né? Sensibilizou. Então, assim, no TEA a gente tem, né, muito característico os transtornos de processamento sensorial, as dificuldades de integrar, de acessar, né, de organizar, de processar as informações sensoriais, sejam elas por vias diversas, visuais, auditivas, táteis, perceptivas. E a alimentação, ela passa por várias dessas, né? Então, assim, se a criança tem TEA, tem dificuldades e alterações sensoriais, né? E o ato de comer é um ato extremamente sensorial, inclusive um dos mais sensoriais, né, que existem, porque ele pega várias habilidades sensoriais, né? Então, para a gente comer, a gente sente o cheiro, a gente pode recusar só pelo cheiro, a gente pode recusar só pelo visual. Se tiver muito barulho, eu já vi criança não comer porque tem muito barulho, né? Eu já vi criança que só come se balançando, isso é muito comum em bebês, por exemplo, né? A mãe, inclusive, treina a criança balançando muito, ou no peito, ou na mamadeira, e ela acaba se acostumando e fazendo isso na colher, eu já vi isso, inclusive. Né? Tem criança que tem poluição visual, né? Quem já viu minhas aulas, eu já tive uma criança, por exemplo,
que um papel de parede que a mãe colocou muito colorido na sala, ela deixou de comer. Ela não dava Nossa. conta de olhar para aquele papel de parede. E quando eu cheguei na casa dela, que eu falei, é o papel de parede, ela tá louca, manda internar. E eu falei, vamos botar um papel madeira? Tem aí papel madeira pra gente colocar, papel metro madeira, né? Vamos colocar e vamos fazer um teste. Porque ela me trouxe algumas informações nesse dia que ela falou, ah, não, no quarto ele come. Se for na despensa da doméstica, ele come. Mas na sala, não quer comer. É comportamental. Falei, uma criança vai, né, comer na despensa da doméstica, mas não vai comer na sala. Estranho, muito estranho esse comportamento. E aí eu não conseguia resolver isso na minha cabeça e eu fui na casa. E quando eu cheguei, eu falei o papel de parede. E era mesmo. Quando a gente botou o papel em branco, aí metro em madeira, né? Ele voltou a comer na sala. Aquilo ali desorganizava ele demais. E eu só me atentei aí porque ele foi uma criança comigo que odiava a piscina de bolinha por causa da mistura das bolas. E aí, então, eu falei, é isso. Se ele não aguenta a piscina de bolinha, imagina isso aí que ele tá vendo, né? Era tipo aqueles quadros famosos, coloridos, esqueci o nome dele, daquele artista que trabalha com muita cor. Romero Esqueci Brito, o que eu nome do adoro. Romero Brito, exato. Igual da Fila do Romero Brito. Amaral também, que é bem coloridão. Não, mas era Romero Brito, exatamente. Ela, eu peguei de São Paulo e agora eu vou ter que tirar. Eu falei, de duas uma, ou você tira, Se você quiser que ele coma na sala. E aí ela tirou, arrancou o papel de parede e tudo se resolveu. Mas assim, puxando de novo o gancho para a questão do sensorial. Quanto é sensorial o ato de comer? Né? Tem criança que, por exemplo, só come de mão. Já tive crianças que só comia se fosse de mão. Já tive crianças que você mostra a colher, ela começa a chorar e ela já vomita de ver a colher. Né? Então, assim, eu já tive crianças que a cozinheira estava cozinhando feijão na cozinha, ele se trancava na varanda da sala. Né? Então, assim, casos que você vê que é muito sensorial a questão da seletividade alimentar. Né? Então, assim, está explicado por que a criança com TEA ela tem muita tendência a ser uma criança seletiva alimentar. Né? E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que cada vez mais essas crianças com TEA estão com dietas muito restritivas. Ou por alergia a glúten e aos lácteos, à própria caseína, ou porque muitas mães fazem a dieta restritiva mesmo, né, que tem uma linha que mesmo não tendo alergia faz essas dietas, e a gente fica com muito pouco produto para eles fazerem, né? Tem dietas tão restritivas que tira praticamente todas as proteínas, só deixa peixe, e o menino que não come peixe, ele para total de comer proteína, né? Então, assim, ele não aceita ovo, né? E eu falo que um dos agravantes também está na inflexibilidade cognitiva, né? Na dificuldade de experimentar coisas novas, mudou às vezes a forma de apresentação, já não aceita mais, mesmo sendo uma comida que sensorialmente não traga para ele nenhum tipo de dificuldade, né? Só mudar a apresentação já às vezes, né, faz com que ele se recuse, né? Verdade, verdade. A gente já trabalha, né, que tem flexibilidade. Dificuldade de comer. E aí, Calma, são umas duas coisas. Só um minuto, deixa você voltar. Voltei? Fala aí, Lau. Voltei? Pronto. Então, assim, eu já tenho uma criança. Já tem uma criança que tem uma dificuldade de ser, né, de experimentar pela própria flexibilidade cognitiva e emocional, inclusive, né? O novo, muitas vezes, emocionalmente, acabam sendo uma surpresa para eles, e eles que têm essa dificuldade de flexibilidade é pior. Então, Laine Pimentel está perguntando se isso pode aumentar a possibilidade de disfagia nessas crianças. Sim, já peguei alguns casos, né, de criança com disfagia, inclusive moderada por conta disso. Vou contar um caso por aí, né? Eu tive vai ficar com a coisinha na sua frente para não conseguir tirar, tá? Eu também estava aqui tentando tirar, mas não consegui, não. Eu também não estou conseguindo. Às vezes, quando eu vou apertar, às vezes eu viro a imagem sem querer. Deixa eu tentar aqui.
Pronto, a Laine vai ficar aí. Eu vou tentar botar de Luciana, que é menorzinha. Acho que. Pronto, agora voltou ao normal, que tinha me falando que estava travando a Voltou. minha imagem. Voltou sim. Voltou? Pronto. Então, voltando para a disfagia. Né? Eu já tive uma criança com TEA, tá? De 4 anos, e chegou, eu falo que só chega as bombas para mim. Realmente são bem as bombas mesmo. E aí é porque a seletividade alimentar leve, o próprio pediatra, às vezes, com orientação, ele dá conta, o nutricionista, né, ele dá conta. Mas se for uma demanda grave, oral, enquanto não vier para fundo, não vai para canto nenhum. Né? Então, às vezes, quando chega para mim, já chega muito ruim. Então, essa criança chegou para mim, com 4 anos, desde 1 ano, só consumia leite, só, mais nada, nada, nem água. Então, foi uma criança que teve que ir para nutricionista para suplementar no leite, mesmo assim tinha que ser em sono profundo, porque a mãe pegava a mamadeira e complementava com um monte de coisa que a nutricionista e a nutróloga passava. E certo. E aí a gente, né, a nutricionista começou a tentativa e a nutróloga de ofertar alimentos. E na primeira tentativa foi uma sopa com massinha, com aquelas massinhas pequenas de letra, e simplesmente quebrou a massinha, né? E o que aconteceu? Ela broncoaspirou, né? Quando ela broncoaspirou, na tentativa de fazer o vômito para expelir, ela acabou causando uma laringite química, foi para o hospital, né? Ou seja, um processo inflamatório mesmo. E ficou internada, então, além de ter tido a pneumonia broncoaspirativa, ainda teve a laringite química. E aí, terminou de lascar com minha vida, que eu falei, né? E só depois disso ela chegou para mim. Então, chegou assim, a nutricionista e a nutróloga tentaram, né? É óbvio, gente, que muitas vezes a nutricionista e a nutróloga são nossas parceiras. Muitas vezes elas vão ajudam mesmo, e eu não consigo, e elas me dão uma luz. Mas eu tô falando porque esse menino, ele tinha uma hipersensibilidade oral enorme, e além disso, ele não tinha um reflexo mastigatório. Então, ele não sabia mastigar. Eu tive que ensinar ele primeiro a mastigar mordedor, porque ele não colocou objeto na boca. Ele não era uma criança, um bebê que colocava coisa na boca, objeto, mordedor, chocalho. Ele não experienciou isso. Então, eu tive que trazer primeiro, ensinar ele a mastigar. Só isso aí já é uma disfagia oral, né? Se a gente for parar para pensar. Disfagia, pensando que disfagia já é. Né? E no processo de deglutir, ele tinha sempre o processo de vômito e a mãe tinha pânico e foi um problema. E aí, assim, a gente veio com o processo de ensiná-lo a mastigar e é um dos casos que é uma disfagia. Né? Ele tinha uma disfagia, desenvolveu uma disfagia por uma incapacidade de mastigar e de deglutir. Ele não sabia. Ele não sabia deglutir outra consistência que não ensinado. E não só essa, eu tive também algumas outras crianças com quadro de disfagia. Voltou? Voltou? Pronto. Então, eu já tive outros casos, por exemplo. Você tá no Wi-Fi Voltou? ou 4G? Viu? Eu já tive casos, por exemplo, de outras crianças que foram o contrário. Né? Crianças que só comiam o crocante. No momento que a gente fez a tentativa de inserir um sólido, ela também, né, fez vômito química também. Eu já tive os 3 laringite química, esse já não teve pneumonia broncoaspirativa, tá? Então, assim, os 2 casos não tem, né? E aí o menino tinha pânico, para eu inserir de novo foi um problema, né? Eu também só inseria se fosse no consultório, né? Porque causavam demanda ali naquele momento orgânica que eu tinha que saber, inclusive, a manobrar. Porque a mãe falava assim, Maura, se isso acontecer em casa, eu não vou saber desengasgar, né? Então, acontece sim, eu já tive e tenho casos bem graves mesmo. Lá o pessoal tá reclamando muito, que tá travando muito, eles estão perdendo metade dos exemplos que você tá dando. A minha pergunta é, Então, você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Eu vou entrar de novo. Como eu troquei de celular, eu nem sei te responder isso. Eu vou entrar, eu vou sair e vou entrar de novo. Certo? Pronto, vamos ver se destrava um pouquinho. Vamos tentar, né, gente?
Vamos tentar mais uma vez. Como eu disse a vocês, o dia hoje está bem complicado. Salvador está com muita chuva. Desde 7 da manhã não para de chover na capital. E aqui em casa também a gente está com uma oscilação bem grande de internet no dia de hoje. Foi muito difícil dar aula, fazer reuniões durante o dia. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Deixa eu ver aqui. A Laura, se ela tá aqui. Ela saiu da reunião e deve voltar. Então, nós estávamos falando, Laura explicou a seletividade, né? A diferença de seletividade e de recurso alimentar. Importantíssima essa definição, né? E que o TEA tem esse favorecimento aí a adquirir a seletividade por conta das questões sensoriais, por conta da seletividade alimentar também e por conta de déficits motores, né? E aí a gente vai entrar no procedimento de como avaliar essa criança. A Laura trouxe diversos exemplos. Uma das perguntas foi uma pergunta importantíssima que foi sobre, né, a causa aí de uma disfagia associada, e a Laura confirmou e trouxe alguns exemplos. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir os exemplos. Vamos esperar ela voltar, porque tem muita coisa bacana para a gente discutir hoje aqui ainda, hein? Enquanto a Laura não volta, eu vou falar primeiro das doações para o Fama. O Fantástico Mundo Autista precisa da gente. Está precisando da gente agora, precisa da gente sempre. É uma organização não governamental que tem como funcionalidade, né, como objetivo máximo, capacitar adolescentes e adultos para o mercado de trabalho, todos eles com autismo. É um trabalho primoroso que eu acompanho desde o início e nós estamos aqui para fazer essa campanha. Tanto no meu feed quanto no feed da PG, vocês podem encontrar os locais e as contas para doação, tá bom? Vamos ver se a Laura volta. Ela me disse que voltou. Cadê você, Laura? Pede aí para aqui. Achei, ó. Aceita aí o meu convite. Voltei. Oh, tá. Pelo menos a imagem tá ótima agora. Tava no Wi-Fi. Vamos botar no 4G, então, para ver se melhora, né? E aí, Laura, você estava trazendo alguns exemplos para a gente, né? Exemplos, inclusive, que envolvem diversas outras demandas, como, por exemplo, uma disfagia, como, por exemplo, né, essas outras questões de reflexos orais que podem atrapalhar ainda mais o quadro, né? E como avaliar, como descobrir quais realmente são as causas primárias aí dessa seletividade? Pronto, então se tratando do TEA, primeiro ponto que a gente precisa, né, avaliar e estar atento é com relação às questões sensoriais. Então, melhorou muito, Lau. Ainda bem. Então a gente precisa, primeira coisa de tudo, a gente acabou de dizer que o que combina o TEA com a seletividade, os transtornos de processamento sensoriais que eles apresentam. Então, o que a gente precisa avaliar enquanto fonoaudiólogo? Né? A gente precisa avaliar o sistema sensório-motor oral, né? Então, aqui, muitas vezes a gente pega aquela criança com TEA e vamos avaliar a linguagem, né? E só. E muitas vezes a gente precisa avaliar esse sistema sensório-motor oral, né? Uma outra coisa que eu gosto de falar muito, que muita gente esquece, que eu já ouvi, inclusive, em aulas, o pessoal falar. Uma das coisas que a gente precisa avaliar para que a criança saiba comer são os movimentos de boca, nada mais é do que prática. Portanto, uma criança com seletividade alimentar já é um indício de que a criança pode ter uma apraxia de fala, tá, gente? A primeira coisa que eu queria falar muito, porque tem gente que fala, é não verbal. Eu não consigo avaliar a praxis, como é que eu vou dizer que a praxis é não verbal? E aí, às vezes, pelo comer daquele menino, eu já falo, nossa senhora, planejamento motoral aqui não existe, né? Então, assim, aquela criança que às vezes come e sai caindo tudo e ela não percebe. Aquela criança que suja a boca e ela não faz a limpeza, mesmo a gente pedindo, tá suja a tua boca, olha aí, vamos limpar. Faz assim, não faz. Né? Aquela criança que às vezes tem 6 anos de idade, mastiga parecendo um bebê, parecendo que está amassando o alimento e não mastigando o alimento. Né? Que eu chamo muito de uma mastigação imatura para a idade. Então, assim, a gente precisa vê-los comendo, né? Avaliar o processo mastigatório deles comendo. Como é que está a força?
né? Muitas vezes até eu vejo que eu tenho uma noção melhor de força com o próprio mordedorzinho. Tem força mastigatória? Não tem. Tem criança que a gente bota, gente, o mordedor, você vê claramente que não tem força mastigatória, aquela criança não tem força para mastigar o alimento. Então, primeiro eu preciso puxar isso daí, que é o que é da nossa área mesmo. O sensorial mastiga, não mastiga, como é o reflexo, né, de gag, que é aquele reflexo da língua, né, de você fazer o vômito quando está escovando os dentes. É uma das coisas, inclusive, que entra na anamnese, né, para os pais. Vem cá, como é? Ele, quando escova os dentes, tem muita dificuldade? Isso já é uma coisa que me chama a atenção. Essa região para ser acessada, ela é hipersensível, né? Então, a gente precisa traçar que perfil oral é aquela criança. E a gente tem na tendência 2. Hipossensível, que é aquela criança que não me responde quase nada, que é uma criança que eu acabei de me lembrar, Juliana até conhece esse adolescente agora. Ele enfiava coxinha inteira com um brigadeiro desse tamanho na boca ao mesmo tempo. Então, assim, você via que aquela criança não tem noção oral nenhuma, não sabe o que é salgado, não sabe o que é doce. Aquilo é mais uma tendência para um hipo. Ela enfia pedaços na boca que ela não tem nem noção de como ela vai mastigar, de como ela vai engolir, o que é doce, o que é salgado. Né? São perfis mais hipo. Aquela criança que a gente tem muitos autistas com mania de cheirar coisas, né? Então, assim, às vezes, é o hipo olfativo. Ele precisa ter muito acesso olfativo para ele se organizar ou para ele acessar aquele alimento. Né? Então, uma outra coisa que a gente precisa avaliar é o olfato. Né? Então, faça a avaliação olfativa. Já existe, ó, fazer propaganda. Mas como é o único que existe, eu vou ter que fazer. Já existe um kit de avaliação olfativa. Já existe um kit de avaliação olfativa, né? Que eu posso depois mandar foto, mas vende no site que a gente mais compra de livros, que as fonos compram muito, nele tem, foi lançado recentemente, é um kit de avaliação olfativa, né? Vocês vão achar logo, é o único que tem no Brasil para isso. E aí ele vem com um tubetezinho, já vem os cheiros, tá? E ele tem uma tabelinha que a gente marca, se a criança percebeu, não percebeu. Tem criança, gente, que nunca, por exemplo, na vida, viu um chá de cravo com canela, na vida dela, nunca consumiu isso, e eu mostro e falo, chá de maçã com canela. Chá de cravo com maçã. Como é que você sabe? Não, porque uma vez minha mãe fez lá em casa, principalmente os verbais. É bem legal a gente presenciar isso. Uma vez minha mãe fez. É tão hipersensível que aquilo está tão registrado ali na memória, porque foi tão ruim para ele que ficou ali marcado, né? Ou pode ter sido também muito prazeroso e ficou marcado, né? Mas a maioria dos casos são de hipersensibilidade, eles gravam como recusa mesmo. Né? Então, a gente avaliar o sistema sensório-motoral a nível de função e musculatura, precisa fazer parte da avaliação. O olfato, tá? Que aí realmente a gente precisa também avaliar, é sensível, é hipo, né? O hiper, geralmente, ele foge dos cheiros, é aquele caso que vomita, aquela criança que viu a comida já está vomitando, aquele caso que eu dei ali, né, o exemplo mais cedo, que é aquele que se tranca na varanda enquanto alguém está cozinhando um feijão. Ou eu já tive meninos que me falaram assim, esse feijão é tio João. Nossa! Como assim, meu filho? Você sabe disso? O cheiro. E aí eu falei, não, ele tá brincando com minha cara, não é possível. E aí, no outro dia, eu falei, mãe, faz outra marca. Não é tio João esse, é outra marca. Né? Só pelo cheiro. É uma criança com hipersensibilidade, né, tão acentuada que ela é capaz de diferenciar coisas que a gente não é capaz de diferenciar. Né? Então, por isso, isso precisa ficar muito claro. Ele é hiper ou é hipo? Se ele for hiper, a gente vai ter que... Já vou começar a falar de terapia. Mas se for hiper, a gente vai precisar sensibilizar aquele olfato. Né, e aproximando ele daqueles cheiros, porque a primeira sensação que a gente tem quando se aproxima da comida é a visual e a olfativa. Então, a gente precisa sensibilizar isso. E se ele for hipo, a gente precisa fazer um tipo de sensibilização, na verdade, para essa criança, para que ela não busque tanto o cheiro de tudo, porque não é tudo que a gente cheira. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma criança que cheira os cabos da tomada todos, os cabos de conectar. Então, do notebook, do ferro de passar, né? Provavelmente deve ter um cheiro característico e aquilo organiza ele o cheiro.
Então, eu tive que fazer um trabalho de sensibilização olfativa para que ele busque outros cheiros que são socialmente aceitáveis, porque ele ia para casa de várias pessoas e ficava cheirando as tomadas todas, né? Então, Nossa. é uma busca olfativa e a gente precisa saber intervir. Então, é diferente, gente. Eu vejo muitas fonos trabalhando. Eu estou fazendo sensibilização olfativa, mas é para hiper ou para hipo? Aí, às vezes, não sabe responder, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Então, primeiro, essa parte sensorial que envolve os alimentos que não são próprios da fono. E a outra questão, a gente precisa fazer um perfil alimentar dessa criança. Como é que a gente faz? Geralmente eu tenho um quadrinho que eu mando para os pais, né? Às vezes eu mando até por e-mail antes da anamnese. Quando eles chegam com a anamnese, já chega preenchido para mim. Ou na anamnese eu entrego e eles preenchem, né? Porque às vezes alguns pais não falam na marcação que é seletivo, né? E aí eles preenchem e eu quero assim um quadro de como é a alimentação daquela criança ao longo do dia. Em todas as refeições de um dia, eu peço para a mãe escrever. E aí ali tem que ter para mim o tempo que a criança levou, porque a gente faz parte da seletividade alimentar também, a criança que fica 3 horas para fazer uma refeição. Por que ela fica 3 horas? Falta função, falta fisiologia mastigatória, né? Por quê? Qual é o problema dela ficar 3 horas almoçando? Isso é um gasto enorme, tanto para a mãe quanto para a própria criança, tá? O gasto energético de 3 horas para comer, às vezes, é maior do que a comida que ela comeu. Foram 3 garfadas em 3 horas, né? Criança que às vezes fica com bolo alimentar muito tempo na boca, e muitas vezes isso é uma questão mesmo que a gente precisa ensiná-los como mastigar, como engolir, né? Ou o que ele dá conta de engolir primeiro, e aí a gente faz o que ele dá conta para depois, né? Tem criança que não sabe preparar o bolo para engolir, né? Que é muita questão da fase oral. Então a gente tem que ensinar. A gente já considera uma disfagia, né? Uma disfagia oral mesmo, né? E aí então a gente precisa, eles precisam ser ensinados. A gente não ensina eles a falar, a movimentar esse músculo para falar, tá? Né? A gente muitas vezes precisa ensiná-los como comer, né? E aí a gente então fecha isso da avaliação, a gente pega ali um perfil daquela criança e aí na avaliação a gente já tem que fazer um diagnóstico do perfil oral daquela criança, tá? Então, assim, qual é o perfil oral? Ele é hiperolfativo ou hipoolfativo, ele tem uma dificuldade na fase oral, ele faz deglutição atípica, muitas vezes, então ele faz isso aqui para comer, ou seja, que força que essa criança está usando para fazer essa deglutição, né? Isso pode ser sensorial, de origem sensorial. Ele fazer essa deglutição atípica por conta de não dar conta da passagem do bolo aqui. Então, ser sensorial e não ser necessariamente uma disfagia mecânica, mas algo sensorial. Né? Nos cursos que eu vou, eu falo, gente, vocês têm que inventar aí uma disfagia sensorial. E eu acho que isso é um nome, né? Disfagia sensorial, porque envolve demandas sensoriais acima de tudo, né? Aquela criança que tem globalmente um problema sensorial, e aí nada mais, a disfagia dela nada mais não é a origem orgânica, não é a origem neurogênica, né? Não é idiopática, é sensorial. Então, meu sonho é que isso entre aí, só que ainda é muito dividido, né? Quem estuda disfagia, quem estuda TEA. A maioria das pessoas que trabalham com disfagia não trabalham com TEA, não trabalham com disfagias sensoriais, do que a gente está chamando sensoriais, né? Então, acho que por isso que o nome ainda não aconteceu. Mas se eu fosse dar um nome, seria esse. E aí, então, a gente fecha para a família, ele tem perfil sensorial oral, hipersensível, hipossensível, ele pode ser hipersensível oral de acesso e hipoolfativo, né? Pode ser um misto, e aí o perfil dele oral é diferente do perfil olfativo, né? E aí eu coloco isso para a família. Eu tenho crianças que têm um perfil que selecionam visualmente cores de alimentos, né? Isso também vai estar lá, o perfil alimentar daquela criança é de selecionar os alimentos, por exemplo, os verdes ele não come de jeito nenhum, os marrons ele não come de jeito nenhum, mesmo o chocolate melhor do mundo inteiro, porque é marrom. Então, assim, a gente pegar assim, nossa, essa criança, eu tô vendo aqui que ela tá selecionando mediante o quê? Mediante o visual, mediante a textura,
mediante o sabor. Eu tenho crianças que elas só comem o que for cítrico. Então, é uma seleção, né, por sabor. Ela seleciona por sabor. Então, a gente precisa entender esse perfil alimentar para a gente não criar depois nossa terapia, nossa intervenção. Lau, existe um momento ideal para essa intervenção começar? Eu sei que não necessariamente ela vai começar pela boca, por exemplo. Mas existe um momento específico em que isso acontece? Aproveite para falar do momento e associar a essa equipe. Você, enquanto fono, não vai trabalhar sozinha, confere? Isso, exatamente. Então, assim, obviamente que o quanto antes, como a linguagem, quanto antes a gente começa a intervir na criança com seletividade alimentar, melhor. Nós estamos falando de aprendizagem motora oral. Então, quem é da linguagem, pense aí um pouquinho para a gente aprender sons quanto antes, melhor. E precisa de quê? De treino, muitas vezes. Principalmente se tem algo que falha na fala de habilidades motoras, né? Eu preciso de treino, né? O cérebro infantil, ele, em muitos diagnósticos fonoaudiológicos, ele vai precisar de treino. Seletividade alimentar também, gente, a gente precisa de treino. Quando a gente fala dessensibilização, isso nada mais é do que treinar a criança, né? Com os cheiros, com os sabores, com as texturas. Então, isso é treino. Então, a seletividade alimentar, o quanto antes da criança treinada para dessensibilizar ou sensibilizar, melhor, né? E aí está ligado também à neuroplasticidade, né? Os aprendizados, eles são muito mais rápidos e muito mais ativados, né? Em termos de sensorial e de motor, quanto mais a criança é mais nova, tá? Eu falo que quase nada dentro do que eu trabalho, eu consigo trabalhar sozinha, né? Eu não acredito, na verdade, especificamente TEA, né? Piorou trabalhar sozinha. Eu tanto não acredito que eu tenho um ambiente clínico multidisciplinar, né? Eu não trabalho em consultório, eu trabalho com equipe multidisciplinar. E eu acho isso muito rico, eu acho que é o que leva essas crianças, principalmente seletivas e TEA, adiante, né? Quando a gente tem uma criança com transtorno de processamento sensorial e seletiva alimentar, a gente não evolui sem a terapia ocupacional, tá? E, gente, eu faço muito. Às vezes a mãe chega para fono e fala assim: Laura, eu soube que você trabalha com seletividade, você vai resolver a vida do meu filho. Fala, ó, primeira coisa, eu não sou fada e eu não tenho varinha de condão. Eu não vou de uma hora para outra fazer ele comer. É óbvio que eu vou fazer o meu máximo, vou, né, com toda a experiência que eu tenho, eu vou treinar e trabalhar o seu filho, certo? Porém, se eu vejo que a origem de tudo está muito no sensorial, quando eu vejo que é mastigatório, que tem uma flacidez no músculo oral, na musculatura oral, aí ele é mais da fono, eu fico com aquele paciente, até consigo, às vezes, resolver o problema dele com a fono. Mas se eu vejo que é um TPS, que a origem do problema é um sensorial global, que é aquela criança que ainda não pisa na grama, não pisa na areia, ele precisa trabalhar o sensorial primeiro ou junto comigo. Senão ele não vai para canto nenhum. Ele ainda tem uma sensibilização tátil, né? Ele pega no alimento e quem vai ensinar ele a sensibilizar melhor a questão tátil, proprioceptiva, é a terapia ocupacional. Né? Então, se a base do problema é sensorial, ele vai fazer sessão comigo e junto, às vezes, é muito legal as sessões casadas, eu junto com a PO, né? Ou até separados, a gente faz muito no tempo isso. Faz a TO, é fantástico para mim quando isso acontece. Faz a TO, ela faz o corporal, desensibiliza o global, depois vem para mim maravilhosamente tudo junto. E aí eu consigo acessar essa boca com muito mais facilidade. E quanto mais grave, maior a equipe, né? Muitas vezes você já citou, precisa do nutricionista, às vezes precisam de outros profissionais, do nutrólogo, de alguém que possa, né, ajudar. E quanto mais grave, maior a equipe. Confere? Isso. E também, assim, a gente tem uns casos leves, mas que tem outra coisa que eu preciso falar. A gente precisa estar muito atento o que é comportamental e o que é sensorial, tá, gente? É outra coisa que é muito confundida. E eu fiz muita questão, minha equipe, graças a Deus, né, tudo que eu pontuo, eles acessam muito, então eu tenho psicólogos cognitivos comportamentais, mas que tem curso de integração sensorial.
E eu Uhum. tenho TOs que têm cursos de comportamento, de Uhum. análise de comportamento, né? TOs com integração sensorial, mas que sabem analisar um comportamento. Sim. Por quê? Porque quando chega, a gente precisa falar, isso aqui é comportamental. Ele dá conta sensorialmente, mas ele está fazendo, né, uma birra, um comportamento ali inadequado, e aí a gente vai para a psicologia. Outra coisa, tem outras crianças que chega, começa pelo sensorial, mas elas desenvolvem um Eu comportamento ia falar isso de, agora. Eu costumo dizer que, geralmente, independente da etiologia, a gente vai ter também o fator comportamental, por uma questão da ansiedade familiar, né, Laura? Eu falo assim que uma coisa é a criança ela é inflexível e não entra no shopping, ou não gosta de aniversário. Pronto, você não vai para o aniversário, você evita o shopping. Agora, não dá para evitar comida. O dia todo essa família tem que lidar com isso. E ela acaba não dando conta de fazer as determinadas, né, manobras que precisam ser feitas e ela cede. Cede por medo da exatamente. desnutrição, cede por não tem tempo de esperar 3 horas, cede por Uhum. medo dessa escola, porque ele vai para a escola depois e não vai lanchar. E aí eu brinco que comer não é só uma questão. A gente não come só o que gosta, né? Eu brinco assim, se eu Exatamente. pudesse escolher, eu ia comer salmão, shimeji e cerveja todos os dias da minha vida. Mas a gente não escolhe comida apenas por uma questão de preferência alimentar, né? Exatamente, exatamente. E tem as demandas sociais, né, também. Então, assim, quando eu recebo os meninos de seletividade, eu já sei que a mãe está extremamente abalada. É assim, é função. As minhas mães de seletividade alimentar são as mães mais metidas. Porque, gente, comer é um ato social, tá? Se eu falo de TEA, eu já tenho uma dificuldade social por outras questões e ainda mais comer. E a outra coisa, o ato de comer está ligado à maternidade pela sociedade. Então, o primeiro julgamento é a mãe. Ó, ele não come? Ah, se fosse meu filho, eu dava logo uma surra, no instante comia. Ah, eu queria ver se fosse filho de pobre, se tivesse as preservadas, né? Então, assim, elas estão muito julgadas, elas chegam muito sensibilizadas. Comer é uma coisa que mexe com a saúde. Eu falo, porque eu tenho filho, você também, Ju, quando eles ficam sem comer, eu falo, tu ficar doida, né? E isso é provisório, a gente A sabe que gente é porque tá aguenta uma doente. febre, mas a gente não aguenta a criança sem comer. Exatamente. Imagine essas mães, a tensão que elas ficam, né, com essas crianças, né? Eu já tive criança que teve hipoglicemia e desmaiou na escola. Eu já tive Imagina. criança, né? Eu tenho uma criança de 7 anos e meio que só toma leite e só é o leite na madrugada. Durante o dia, ele não come absolutamente nada. É Então, ele mesmo. deixou de ir para a escola, é TEA grave, ele deixou de ir para a escola. Dentro desse leite tem que ter um suplemento que custa R$ 3.000, porque ele só come uma vez ao dia, estudo Nossa, profundo na mamadeira, que né? sofrimento dessa família, né? E a mãe ela só faz chorar, né? E aí a culpa é de quem? Da mãe. E aí o que que acontece? O casal se separa, porque a briga na hora de comer, que era um momento para ser muito prazeroso, vira um desprazer, né? Uhum. Então, assim, enfim, vira um bolo de neve e quem precisa da psicologia é a família, É né? verdade. Então, já começou Patrícia Junqueira, do Instituto de Desenvolvimento Infantil, ela começa a fazer pesquisa falando do mindfulness, mãe e filho para a seletividade alimentar. Na equipe dela já tem, e eu achei fantástico, Muito. porque as mães, quando a criança começa a comer, que ela é seletiva, e quando ela engasgou, teve laringotraqueite química, ela broncoaspirou, a mãe já fica no pânico. Então, quando o Tem menino medo vai de botar dar comida comida, na né? É o quando que o menino vai, a Carol quando ele Menezes vai. traz aqui, ó. Uma das questões familiares tem tudo a ver com o que você está falando. Tem também experiências, além das questões familiares, tem também as experiências negativas que a criança vivenciou, que ficam engramadas e interferem no comportamento. Eu me lembro que eu já atendi uma criança que era síndrome de Down pequenininha com seletividade, que quando a mãe, eu sempre peço que a mãe leve a comida para ofertar, a mãe já ia com aquela cara assim, ó, sabe aquela cara de meu Deus, ele vai me acusar, a Exatamente. cara de dor. Eu falei para ela, assim nem eu ia comer também, não sei lá o que você tá É, me trazendo com essa cara tão acabada, né? perfeito. É. Se minha mãe tá fazendo essa cara para comida, epa, Não né? deve servir. No novo mesmo. Então, assim, e o mindfulness, né, essas pesquisas que estão começando, tá, gente? Agora, ele traz muito isso. O pensamento da mãe
naquele momento do comer do filho. Uhum. Ela já passou por tanta experiência de vômito, né, desprazerosa para ela e para ele também, que aquilo vira um momento de pânico. Eu já tive mães que saíam de casa na hora do filho comer. Delegavam para babá e iam passear de carro no condomínio. Então, assim, olha o quanto tinha um impacto o comer na vida dessas famílias, né? Então, a psicologia entra. Eu já tive caso que começou por seletividade alimentar, né? Essa criança, por exemplo, uma criança. Depois começou quando a menina Terra virou adolescente, virou bulimia e teve que ir para psiquiatra. Tá? Então, a importância da equipe multidisciplinar, né, tá participando. Muitas vezes essas crianças, gente, que come quase nada, tipo esse menino que só toma, de 7 anos de idade, que só toma um leite todo cheio de coisa dentro, e uma vez ao dia ele não bebe nem água, tá? Ao longo do dia. Então, ele já tem desidratação, ele já tem desnutrição, né? Ele já tem fica mais susceptível a doenças, né? A vírus, a outras doenças bacterianas. Grita muito, né? O sistema imunológico já ficou fraco, obviamente. Então, essa criança, no momento que ela faz a refeição, precisa ser hiperproteica, hipercalórica, com carboidrato em excesso, e aí tem que ser formulada. Eu já tive um caso que já teve que ir internar para dieta parenteral, venosa. Nossa, imagina que gravidade, né? Uma criança de 8 anos, 9, nessa faixa. Né? Então, assim, teve que ir para o parenteral, porque o menino não comia nada, né? E depois a gente foi melhorando, eu tive que fazer sessão dentro do hospital, né? Então, tem TEA. Todos esses que eu estou citando mais graves, TEA, tá? Então, assim, eu tive que fazer o trabalho e a gente foi melhorando, resolvendo, e aí as coisas vão melhorando. E a outra coisa que eu acho importante da gente falar, né? Então, a gente falou da psicologia, para não esquecer de nenhuma integrante da equipe, né? Psicologia, terapia ocupacional, psiquiatra, nutricionista, outra área que me ajuda imensamente. Às vezes ela chega e fala, Laura, o que está faltando para essa criança é carboidrato. Veja aí o que é do perfil oral que ele aceita de carboidrato. Laura, pare seu celular aí, por favor. Peraí, voltei. O pessoal tá ficando enjoado e tonto. Tá com vertigem. Com vertigem. Pronto, voltei. É porque eu tô segurando no braço. Eu não tenho tripé, meu filho. Eu preciso providenciar um tripé nessa quarentena. Não, eu não tenho tripé. Eu pego um livro, o próprio notebook, encosto ele, o notebook está aberto, eu boto ele assim encostadinho. Eu tô com medo de piorar o microfone. Uma vez que eu fui fazer isso, o microfone, sabe? Vê aí. É verdade. Aí eu coloco umas caixinhas embaixo. Tem que ter uma estratégia. A Camila Prova, só para eu não deixar de falar, que já subiram muitas mensagens, ela fala que ela teve seletividade alimentar. Mila, um beijo para você. O pai dela também. E ela só descobriu isso quando ela foi estudar, imagine isso, há 30 e poucos anos atrás. E ela ainda cita que a hereditariedade é um fator importante para ser avaliado, né? A gente ouve muito assim, ó, ele não come nada. Quando você vai em casa, o pai também não come nada. A família, uma outra coisa que eu queria que você falasse é a modificação do comportamento alimentar da família inteira. Eles param até de comprar coisa que a criança não gosta de comer. Então, ninguém mais come. Todo mundo gostava daquilo e ninguém come mais, né? É isso mesmo. Na verdade, o que acontece? As crianças já mudam nossa rotina, né? Total. Da nossa casa inteira. Os reizinhos da casa. Para a criança seletiva, que ela vomita só com cheiro do abacate, a mãe não vai ter mais abacate em casa. Né? Então, primeiro ponto, certo? E aí começa a vir, eu falo que é um ciclo vicioso. O filho não come, a mãe que não compra, a mãe que não expõe, o filho que não vai consumir nunca e não vai sensibilizar nunca. Às vezes a gente oferece a mãe, não, ele não come isso não. Ela já tomou um susto. O menino nem Ou então ele vai vomitar. Ele oferece no consultório, ele vai vomitar. Aí eu já tive mãe que eu tive que tirar. Falei, ô mãe, vamos fazer o seguinte, eu sei que o sofrimento é muito grande, né? Pra você. Eu posso tentar fazer com ele sozinho? Aí a mãe, não quero engasgar. Eu falo, fique tranquila. Né? Eu fui lá no hospital lá, se engasgar, ele tá no melhor lugar para eu desengasgar ele. Né? E aí eu vou filmar a sessão. Você quer que eu filme? Quero, então tá bom. E aí eu tenho um sala que manda falazinha. E dá pra ouvir tudo que a gente fala, que a gente tá falando. Né? E aí eu deixo ela ouvindo, aí ela, assim, se não chora já é um ponto positivo, né? E aí ela já fica mais tranquila. Ou às vezes a babá
né? Vai junto e não tem essa angústia tão grande quanto a mãe. Aí a babá fica na sala, né? E aí eu ofereço o alimento e aí eu vejo de uma maneira menos contaminada pela mãe, como é, né? Aquela criança naquela, né? E assim, é fato, gente, eu acho que mais que 50% das crianças que eu atendo que tem uma recusa alimentar, algum dos pais tem também. Olha só. Principalmente crianças típicas. Quando a gente fala dos típicos, a maioria, o pai ou mãe, tem. Eu tenho um pai mesmo que a mãe fala assim: quando a gente vai para um restaurante, Laura, eu tenho que comer a comida primeiro para dizer se ele vai gostar para ele comer depois, o pai do menino. Aí eu falei assim: como é que essa criança vai ser exposta? Exatamente. Ela vê esse pai com medo de comer, né? Então, realmente, a gente tem muita família que já está encaminhada, né, com esse movimento. E aí, tem uma mãe que falou assim para mim um dia: ele não gosta não de abacate. Mãe, quantas vezes você ofereceu? Aí ela parou. Acho que quando ele tinha 2 meses só, e nunca mais. Aí, e o menino já tem 7 anos. Eu falo, mas ele não vai gostar mesmo, porque ele não foi exposto, né? Então, ele não é seletivo a esse alimento, ele não foi exposto, é outra coisa diferente. Né? Então, a gente precisa ficar atento, e às vezes eu coloco mesmo essa família para, vamos lá, que fruta que vocês compram? Tá bom, vocês, eu tenho pais vegetarianos que querem filhos que comam proteína. E aí, eu falo, comida diferente em casa? E aí, assim, acabam com a criança virando vegetariana também, né? Uma Porque outra questão, Laura, que a família começa a fazer também, é bom que você comente, é tirar esta criança da mesa, né? Ou come antes, ou come depois, e aí a exposição fica menor ainda, né? Verdade. Então, assim, eu lembrei também das telas, né? Televisão, né? Vamos falar disso também. Então, primeira coisa, criança aprende um modelo em tudo na vida. Eu já vi que você tá com uma roupidãozinha desde que começou. Mas é por causa do refluxo. São as lives do sertanejo vírus, Laura. Pois é, exato. O refluxo. Estão piorando com ele, né? Piorando o meu refluxo. E aí, então, assim, a gente tem essas famílias que o que fazem? A criança não come no cadeirão, a criança, desde bebê, isso, né? Dá comida, ela correndo pela casa inteira, e a mãe com a colher caindo pela casa inteira, a colher que vai atrás do menino pela casa, ele escondido debaixo da sala, no sofá, né? Então, assim, primeira coisa de tudo é isso. Isso acontece muito, é muito comum com seletivo, que a mãe quer que coma a qualquer custo, então vai mesmo atrás. Então, primeira orientação eu não quero que fique correndo atrás dele para ele comer. Ele precisa ter um ambiente para comer. Todos nós temos, a gente precisa estar sentado. Aí, às vezes, eu até falo, você sabia que ele pode engasgar assim? Ele pode mesmo. Se vai ter comida na boca, vai correndo, ela vai engasgar. Né? Verdade. Então, vamos sentar. Ele precisa sentar, não senta na cadeira. Então, vamos sentar no chão primeiro, né? A aproximação. Sentar. Nós estamos nos últimos 2 minutos. E aí eu preciso de fazer a pergunta da Fono Loripinho, que ela pergunta assim, com relação ao tempo de acompanhamento da criança com seletividade, tem um período estimado? Quando você considera um bom prognóstico? Aí a doutora Tati Camurugi está dizendo que eu preciso de otorrino. Eu preciso de vergonha na cara, doutora Tati. Eu disse que eu preciso. Responde a pergunta. Desde já eu queria muito te agradecer. Espero que a gente tenha tempo de fazer essa parte no final. Diga. Vamos. Então, é óbvio, né, que o quanto antes a gente faz a intervenção, melhor. Mas a gente já é capaz de fazer um diagnóstico de uma criança com recusas importantes, e aí eu coloco ela de risco para a seletividade, tá? Quando a bebezinha, por exemplo, na transição alimentar, com 6 meses, que eles começam a transição, é aquela criança que a oferta tá bonita. Então, assim, eu recebo muitos bebês que começam 6, 7 meses e já chega para mim, né? Aquela é uma criança que ela tem uma recusa e ela é de risco para a seletividade alimentar no futuro. E se ela continuar com aqueles sintomas, ela vai ser seletiva, tá?
Mas não é porque eu ainda não posso fechar nada que eu não vou intervir. Então, eu já começo a orientação e intervenção desde a transição alimentar, de muito bebê. E hoje em dia, mas já vemos que não é comum, né? Assim, a criança inseriu o alimento, já começou a vomitar com 6 meses, ela já fica no pânico. Então, e eu venho recebendo cada vez mais pediatras também, mais cedo. Né? Uhum. Então, a gente já começa a intervir. Então, eu hoje tenho um bebezinho. Lau, está acabando. Nós Acabou, precisamos ir. acabou. Obrigada, obrigada, obrigada a você. Um Obrigada a todo beijo, mundo que viu? está nos assistindo. Vai ficar salvo no GTV. Vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Obrigada, Beijo, Lau. beijo. Obrigada, Ju. Valeu.